Olá, boa noite a todos. Vamos começar a nossa live. A live de hoje é acometimento traqueal na policondrite recidivante. E vamos receber com muita alegria o Dr. Benoit. Doutor, por favor, faça o convite para aqui. Peraí. Deixa eu... Olá, Olá, tudo boa bom? noite. Boa Boa noite, noite. doutor. Boa Tudo noite, bom? um prazer tê-lo aqui conosco. Muito Prazer é todo obrigada meu. pela sua presença. O senhor me ouve bem? Todos me ouvem bem? Eu tô vindo bem. Sim, né? Bem, doutor, vamos começar. Para quem não me conhece, eu me chamo Solane Carvalho. Eu tenho diagnóstico de policondrite recidivante e em 2018 eu fundei o grupo Policondrite Amigos, Rede Brasileira pela Policondrite Recidivante. É um grupo de apoio para pessoas com essa patologia. Para quem não sabe, a policondrite recidivante é uma doença rara, acomete em média de 1 a 5 pessoas em 1 milhão, né, em vários estudos populacionais. Uma doença provavelmente autoimune, que se caracteriza por uma inflamação sistêmica, recorrente e destrutiva de cartilagens, afetando também tecido conectivo, né? Então, nós temos aí essa área de alta concentração de proteoglicanos, né? Vasos, coração, olhos, etc. Hoje nós temos o imenso prazer de estar recebendo o Dr. Benoit Bibas, que é médico assistente da disciplina de cirurgia torácica da Faculdade de Medicina da USP, do INCOR, para falar desse tema que é super importante, muito relevante, que é o tema acometimento traqueal na policondrite recidivante. Doutor, por favor, se apresente. Só temos a agradecer a sua presença aqui conosco, viu? Nada, obrigado. Eu que agradeço o convite. Como foi dito, eu sou cirurgião torácico, trabalho no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, e atuo já há bastante tempo na área de via aérea, né? Sim. Então, a gente trata basicamente pacientes com estenose de traqueia, que são de uma doença, na maior parte das vezes, relacionada à intubação orotraqueal prolongada, e outras Sim. doenças mais raras também que acometem a traqueia, né? São os casos menos comuns, e uma delas é a policondrite recidivante, né? A gente tem alguns pacientes Certo. que acompanham no nosso serviço, alguns pacientes em Certo. clínica privada também, mas são, até pelo pouco número de casos, né, são pacientes que têm uma dificuldade maior no manejo, né, é difícil você ter uma experiência muito Sim, grande, porque são poucos pacientes. é Mas a verdade. experiência adquirida nas outras áreas ajuda muito a gente. Com certeza, doutor. Inclusive, em outras áreas a gente vê o mesmo. Na reumatologia mesmo é assim, né? Assim, por analogia com outras doenças reumáticas, a policondrite vai se utilizando desse arsenal medicamentoso, né? Que é muito... tem muito a ver com doenças autoimunes, né? Doenças correlatas, né? Realmente a policondrite é uma doença rara. A gente acredita também muito subdiagnosticada, né, doutor? Porque como se conhece É. pouco, ela acaba Sem sendo dúvida. pouco diagnosticada, né? Pouco diagnosticado e demora muito também para fazer o diagnóstico, né? Às Pois vezes, é, né? anos às vezes, né, doutor? Anos, né? Exatamente. A gente vê É, que, não pode falar, desculpa. imagina, fique à vontade. Não, a gente vê no grupo, a gente constata isso, né? A dificuldade do diagnóstico, o quanto às vezes o paciente fica anos ali realmente sem um diagnóstico preciso, né? Exatamente. E os sintomas às vezes são mais inespecíficos, né? Principalmente, não inespecíficos, mas acho que o desconhecimento da doença é que talvez seja o grande problema, né? Porque a O inflamação das pouco, orelhas, do nariz, assim, se você for olhar no âmbito geral, é relativamente típico da policondrite, né? Um sim, é o mais reumatologista, clássico. um reumatologista experiente, às vezes consegue, né, nos primeiros minutos ali da conversa já faz o diagnóstico. Mas para a É população verdade. médica em geral, isso ainda é muito distante, né?
Então, às E vezes, você tem fica rodando sem conseguir fazer o diagnóstico, né? Verdade, doutor. Eu mesma, eu tive uma manifestação inicial clássica, que é essa inflamação na cartilagem das orelhas, e foi diagnosticado como alergia, picada de inseto, enfim, existe isso. E nem sempre ela aparece nas orelhas, né? Às vezes ela pode começar com um comprometimento nasal, enfim, até traqueal também, É, né? exatamente. Também, né? Então, doutor, nós reunimos algumas perguntas, né, do grupo, e vamos começar. O senhor falou na estenose, né? Eu não sei se todos sabem o que é estenose. Que tal a gente começar Bom, falando sobre isso? estenose é uma diminuição de uma luz, né? Então, pode ter estenose em vários órgãos, né? Então, você pode ter estenose de uretra, você pode ter estenose de qualquer canal, na realidade. Você pode ter uma estenose do canal lacrimal, por exemplo. Uhum, Mas qualquer canal pode sofrer uma estenose. Então, seria como se fosse um tubo no qual você tem uma redução da luz, como se você apertasse uma uhum. mangueira. Então, Um um estreitamento, né, doutor? estreitamento, exato. Então, naquele órgão, naquele canal, você vai ter uma redução da passagem, seja de ar, seja de algum líquido, né? O que pode Uhum, ocasionar sintomas. Então, a estenose de traqueia é uma redução na luz da traqueia e, obviamente, que isso uhum. causa falta de ar, dependendo da gravidade da estenose, né? Se for Sim. mais grave, vai dar mais falta de ar. E tem pessoas que têm ali um grau de estenose, mas conseguem fazer a vida deles mais ou menos as atividades diárias sem grande comprometimento. Verdade, doutor, verdade. O senhor entrou já nos sintomas, né? Quer dizer, várias pessoas perguntaram, bem, mas quais são os sintomas de um comprometimento traqueal e como perceber isso, assim, os primeiros sintomas? Tá, bom, eu vou falar especificamente da traqueia e da laringe, né? Tá O ótimo. principal o sintoma vai ser a falta de ar, tá? Então você vai perceber que está ficando mais cansado. E eu sempre digo, são sintomas que não aparecem do dia para a noite. Assim. Você não vai dormir ótimo Uhum, e acorda péssimo. Então são sintomas progressivos, né? Então aos poucos ótimo. você vai percebendo nas suas atividades do dia a dia que coisas que você conseguia fazer você não consegue fazer mais, né? Fazer cansaço em atividades que você previamente conseguia fazer, né? Então, a falta de ar ou dispneia, como a gente chama. Mas, Uhum, mas existe um sinal que é muito característico da obstrução da via aérea que chama estridor. Então, é um sim. ruído, né, bem agudo, né, assim, Uhum, quando a pessoa tenta puxar o ar. uhum, Né? Esse estridor, quando você escuta isso, é quase que certo que tem algum grau de obstrução da via aérea. Aonde a sim. gente precisa entender, mas isso é muito típico de uma obstrução na via aérea. Tá? Ótimo isso, doutor, que o senhor É, falou, porque quando a gente fala em dispneia, pode ser confundido com muitas outras patologias, né? Com muitas outras assim, questões, né? Asma, enfim, tantas coisas, né? Que é, minha mãe, por exemplo, tinha enfisema pulmonar, que também dá dispneia. Então, essa questão do estridor é um diferencial e é um bom sintoma, né, doutor? Um bom sinal, sem né? dúvida. Falta de ar tem milhares de causas, né? Você citou algumas delas. E às vezes é difícil diferenciar, porque a gente tem paciente que tem doença cardíaca, tem enfisema, Pois tem é, um monte de coisa e estenose de traqueia. Então, pois saber é. quando, o que está causando a falta de ar nem sempre é muito fácil. Mas esse ruído, né, esse turbilhonamento ali do ar que não está conseguindo passar adequadamente por onde deveria, é um sinal de obstrução. E uma coisa importante, assim, quando esse ruído a gente consegue auscultar assim a distância, Uhum. normalmente a luz da via aérea já está diminuída em uns 75%. Então, às Nossa, vezes, que coisa, hein, doutor? num adulto, a traqueia ali tem mais ou menos 1,5 cm, 2 cm de diâmetro. Então, pode chegar, às vezes, a ser uma luz assim pontiforme, alguns milímetros. Então, são Isso é quadros muito graves. importante. É, É uma coisa muito importante que o senhor estava trazendo, porque nós temos, por exemplo, relatos de pessoas no nosso grupo que já chegaram ao hospital com uma estenose bem acentuada e não observaram esses sintomas, né, no decorrer do tempo, né? Não é, foram atentando para isso, né, doutor? é.
Acho que tem uma outra coisa também que aí acontece mais na policondrite, porque ela tem uma tendência a acometer mais a laringe. Ou pelo menos Ah, ótimo. inicialmente. A laringe é a parte, é o começo ali da via aérea, né? Que é responsável Uhum. pela fala, pela deglutição, né? Pelo como a gente engole e pela respiração. Então, qualquer obstrução na laringe, ela é mais sintomática, ela é mais grave. Então, às vezes, ela pode progredir para uma forma mais intensa num período menor de tempo. Isso também é uma. Disfagia, doutor? A disfagia é o Disfagia sintoma? pode acontecer também, né? Mas não é o mais comum. A Não é o que disfagia é a não é mais. dificuldade para comer, né? A Pois é, se disfonia, relaciona à é, laringe. a disfonia, que é assim, a rouquidão, alterações de voz, ela é Uhum, mais comum, porque ela está sim. associada a lesões das cartilagens da laringe, então da prega vocal, etc. Mas pode acontecer também. É que eu lhe perguntei porque algumas pessoas aqui no grupo fizeram perguntas relacionadas à disfagia É. como possível sintoma, né? O senhor falou em laringe. Doutor, como a policondrite pode gerar esse acometimento brônquico traqueal? E quais seriam os sintomas que o senhor já falou? Bom, o que acontece é o seguinte, na policondrite, assim como nas outras cartilagens, elas vão ser atacadas ali por células, por aquela cascata inflamatória toda e elas Inflamatório. vão ficar muito inflamadas, né? E toda a via aérea ela é composta por cartilagens. Então você tem cartilagens na laringe, você tem cartilagens na parede anterior da traqueia, né? A traqueia Uhum, propriamente dita, ela tem cartilagens na sua parte anterolateral. Ela é como se fosse uma cela, né? E na parte uhum, inferior não tem cartilagem. Então, você tem também um ataque nessas regiões e inflamação crônica dessas regiões. sim, Então, sim. inflamação crônica da laringe e da traqueia. O que Uhum, acontece é que a laringe ela é muito sensível, né? Todo mundo aqui já teve uma dor de garganta, uma infecção viral, que é uma coisa uhum. boba, e parece às vezes que tem uma coisa enorme aqui na sua garganta, dá um É desconforto verdade, tremendo, né? é Então, verdade. assim, uma inflamação na laringe costuma ser muito grave e pode dar sintomas mais rápido. Então, você tem essa inflamação crônica nas cartilagens com posterior destruição, né? Isso a longo prazo, obviamente. Você tem destruição da cartilagem, tá? Como ocorre, inclusive, com a É, inflamação nas cartilagens das orelhas, né? Na exato, orelha, no nariz, né? exato. Da mesma forma, né, doutor? E aí esse ataque nas cartilagens, ele costuma levar a dois cenários que a gente divide assim de forma didática, mas que na prática muitas vezes estão juntos, né? Que é o que a gente chama de malácia, né? Que é realmente uma Uhum. destruição da cartilagem. E a função da cartilagem na traqueia é manter uma estabilidade. Então, no momento que isso se perde, ela se torna flácida e ela colaba. Então, isso é a malácia, realmente. Né? Tem muita coisa aí que é chamada de malácia e não é malácia, mas na policondrite é malácia mesmo. É, Infelizmente, doutor, é, é verdade. é, Infelizmente, a gente sabe que isso é, é muito presente, infelizmente, né? é. E a Não outra é. coisa é você ter estenose mesmo. Então, essa inflamação crônica leva à redução do calibre da luz. E frequentemente essas coisas acabam coincidindo mesmo, né? Tem os dois, Às né? vezes os dois, né, doutor? Às Exato, vezes os dois, né? exato. E, pois é, doutor, nesse sentido de as pessoas perguntaram de sintomas, algumas perguntaram assim, doutor, eu vivo com as amígdalas inflamadas, a gente está aqui falando Uhum. de inflamação na garganta. Tenho hérnia de hiato, me engasgo muito, essa disfagia. Até com água. Inclusive, foi curioso que quando essa pergunta surgiu no grupo, outras pessoas disseram, eu também engasgo, eu também engasgo, eu também engasgo. Eu, inclusive, também engasgo muito com líquido, né? E a pergunta é, esses sintomas têm correlação com o acometimento traqueal? O senhor já disse que menos frequentemente, né? Assim, o que eu posso dizer é não tem relação com o acometimento traqueal. Mas eu posso dizer uma Uhum. coisa, engasgar não é normal. A gente fala Uhum. assim, né? Ah, eu me engasgo com isso, com aquilo. Engasgar não é normal. E é um, Não é. não é. E é um Não é. sinal, não é. E é um sinal de que tem algum problema na laringe, possivelmente, mas Uhum. vai tem algum problema de deglutição, vai ser mais Sim, claro. sim.
Por quê? A laringe ela tem 3 funções básicas, né? Como eu já falei: respiração, deglutição e fala. E a gente tem que fazer essas coisas ao mesmo tempo e nenhuma interfere na outra, né? A gente está falando, a gente está respirando, e a gente está engolindo saliva e está tudo bem. Então, se E tá tudo bem. você constantemente aspira, né, se engasga, isso precisa ser investigado. Como a policondrite altera a laringe, então é possível que isso esteja relacionado em algum Que grau. haja alguma correlação, né, doutor? Mas só uma coisa que eu queria falar é assim, essa inflamação crônica de amígdala, de úvula, e essa questão da hérnia de hiato, às vezes pode estar associada a refluxo, viu? Refluxo gastroesofágico irrita muito essa região. Então, isso pode estar associado a isso, mas de qualquer forma é uma coisa que precisa ser investigada. É verdade, doutor. E essa questão realmente eu achei intrigante, porque várias pessoas no grupo relataram a mesma coisa do engasgo, né? Eu não sei se você sabe, doutor, eu tenho também uma patologia neuromuscular progressiva. Eu tive pólio na infância, eu sou cadeirante, e depois adquiri uma patologia neuromuscular progressiva. E eu já tive disfagia por um tempo, e eu tive que fazer fono, né? Por esses engasgos mesmos. Então, quando surgiu no grupo, eu falei, bem, gente, eu não sei, vamos perguntar, né? Mas eu só achei interessante porque realmente várias pessoas começaram a falar, né? É que a gente precisa lembrar também que com a policondrite, assim, a pessoa pode ter outras doenças autoimunes associadas, né? E muitas doenças autoimunes cursam com doenças, com distúrbios esofágicos, distúrbios de motilidade, então isso pode estar associado. E tem exames que conseguem ver assim, como que você deglute, por exemplo, vídeo deglutograma, você consegue ver. Eu já fiz, a videoendoscopia da deglutição, né, doutor? Também a videoendoscopia. Tem vários, a videoendoscopia da deglutição, videodeglutograma é um que também pode ser usado. A manometria esofágica, ver como é que está a pressão esofágica, ver se tem algum distúrbio. Sim. Mas a mensagem é, engasgar não é normal, não. É verdade. Não é razoável, não é aceitável, né? Não. Doutor, e a gente segue assim, com essas perguntas assim, ó. Tive inflamação de garganta, com episódio de bronquite, grande quantidade de secreção pulmonar esverdeada. Além disso, um pouco de dores nos ossos da traqueia. Isso é algum sinal de inflamações causadas pela doença na traqueia ou em vias respiratórias, ou somente um sintoma comum de algum tipo de bronquite? Não, essa secreção, etc., isso está mais associado à bronquite. Mas existe descrição assim, de uma dor cervical nas fases iniciais do acometimento da laringe, sim. Tá? Existe essa descrição. Porque a laringe ela fica irritada e acaba que essa dor ela dolorida, né, doutor? Projetada para essa região perto da tireoide. Então isso pode estar associado à doença, sim. É bom ficar atento, né, doutora? Essa sensibilidade, essa dor aqui, né? A dor nessa área, a gente tem que... Aliás, dor de uma forma geral, a gente tem que ficar atento, né? A gente nunca pode achar que coisas que é normal que são ter dor, contínuas, que você sente continuamente, são normais, né? Assim, um dia que você está com uma dor e tal, no outro dia passou, tudo bem. Mas se você continuamente tem essa dor e você tem uma doença crônica, é possível que aquilo esteja relacionado, né? Então, mas isso é descrito, sim. É descrito, né, doutor? Realmente é frequente. A outra pergunta de deglutição, mas a gente já falou. Essa pessoa relata que ela sente como se a comida passasse em degraus, a expressão que ela usou. E às vezes faz barulho, é como se, ela expressou assim, é como se a traqueia estivesse estreita, né? O que seria isso, mas é mais ou menos nessa linha. Né? Se está relacionado à deglutição, assim, ao que ela engole, aí seria mais um distúrbio do esôfago. Mas como eu disse, esse tipo de alteração assim, da deglutição, ele precisa ser investigado, porque não estou dizendo que tem nada a ver com câncer, não, só vou dar um exemplo. Pessoas com câncer de esôfago, você começa a conversar com eles e eles sempre falavam, não, eu comia bem, daí eu comecei a só comer pastoso, daí eu precisei agora tomar um copo d'água para que a comida descesse. Quer dizer, ele vai se acostumando com determinadas coisas que não são normais. Entendeu? De novo, não tem nada a ver com câncer, mas se você está
precisando de métodos e jeitos estranhos para É conseguir verdade. engolir, tem alguma coisa errada, precisa ser investigado. É verdade. A Inclusive deglutição ela precisa ser manobras, né, simples. doutor? Inclusive Inclusive manobras. manobras. Eu me lembro que na época eu estava assim, abaixando a cabeça para engolir, É, né? Mas a gente faz sem perceber, né? E acaba exatamente. achando que é assim mesmo. Ou, eu tenho que engolir devagar, eu tenho que engolir aos pouquinhos, né? Quer dizer, a gente não pode ver isso como normal, né? Não, não é É, normal. esse- não é- Esses sintomas que o senhor falou também são muito presentes nas patologias neuromusculares. Sim. Assim, as pessoas relatam muito isso, né? É a disfagia mesmo, né? Essa Sim. dificuldade mesmo. E é neuromuscular, geralmente, né? Assim, Pode estar os associado a acometimentos. vários pontos ali do processo da Do processo de deglutição, degeneração de neuromuscular. degeneração neuromuscular. Mas tem como saber e tem como isso ser investigado. Assim. Tem uma série de exames que conseguem ver aonde está o problema, qual é a origem, se é uma coisa muscular, se é alguma coisa. E tem tratamento também. Às vezes E é tem. preciso procurar, né, doutora? É Sim, preciso procurar o sim, diagnóstico, né? com A gente certeza. não pode aceitar isso, né? Pessoas perguntando, tive episódios frequentes de úlceras grandes nas amígdalas, são sinais de comprometimento da Eu traqueia? não diria que é um sinal de comprometimento da traqueia, mas eu pesquisaria, por exemplo, de novo, pesquisaria refluxo, assim, essas doenças, inflamações crônicas ali da laringe, podem estar associadas a refluxo também. E que, como eu falei, Uhum, você pode ter algumas doenças associadas e o refluxo pode estar presente. Então, inflamação da úvula é muito comum em quem tem refluxo, inflamação crônica de uhum, amígdala também. Procurar um médico que uhum, faça esse exame, né? Geralmente um otorrino uhum. vai conseguir te examinar a cavidade oral e as amígdalas e vai conseguir te dar um diagnóstico mais preciso. Perfeito, doutor. Doutor, falando assim de procedimentos, exames, qual seria o melhor exame para a gente detectar esse comprometimento laringotraqueal? Tá. Existem duas formas da gente fazer essa avaliação, né? Que se complementam, né? O primeiro é a avaliação endoscópica, então uma laringoscopia ou uma broncoscopia, né? Na maioria das vezes a gente junta os dois, né? Faz a laringoscopia com a Uhum. broncoscopia. Então é uma endoscopia, então você vai olhar Sim, a forma, né, da laringe, como que ela se movimenta. Você pode fazer, como você disse, até para ver a avaliação da deglutição também. da deglutição. Mas você vai ver se a laringe está inchada, se não está, se está vermelha, de inflamada, Uhum. se não está. E você consegue ver Uhum. também se tem estreitamento da laringe ou da traqueia. Tá? Essa é Ótimo. uma forma de fazer. É uma forma mais invasiva, porque na maior parte das É. vezes você precisa de algum tipo de sedação, então o paciente precisa cochilar um pouco para você poder fazer esse exame, entra um aparelho pelo Uhum. nariz, etc. Sim, Então é. é uma forma mais invasiva. A outra forma que a gente usa muito, assim, ambulatorial, né, no consultório, é a tomografia. Então a gente faz a tomografia da laringe e da traqueia. É Ai, mais que bom. simples, porque o paciente não precisa de sedação, ele simplesmente vai na tomografia, nem precisa de contraste. Se fizer, Uhum. tudo bem, ajuda, mas na realidade não precisa. E a gente consegue ver bem as estruturas da laringe e da traqueia. Então, se tiver algum estreitamento, a gente consegue ver. E o Uhum. estreitamento na Ótimo. policondrite ele é muito típico também. Sim, é bom falar sobre isso, né, doutor? Sim. Então, o senhor destacou a tomografia, a videoendoscopia laringotraqueal, É a não, broncoscopia, né, de forma genérica. broncoscopia, Isso. e, se necessário, uma videoendoscopia da deglutição também, né? Também. Pode ser feito também. Tá. Então, acho que essa dúvida ficou bem, porque as pessoas ficam, meu Deus, mas como detectar? Como detectar, né? É. Então, que bom que a gente tem tantos exames que podem realmente trazer uma luz sobre isso, né, doutor? E, nesse sentido, as pessoas perguntaram, pode ser detectado previamente, então, né? Sem sintomas, só com exames, numa consulta não, Então, mas poder pode, mas a questão é a seguinte: quer dizer, se você está sem sintoma nenhum, você não tem nenhum sintoma respiratório, Uhum,
você vai fazer uma tomografia, a chance de vir normal é grande também. Então, não estou dizendo que não deva fazer, mas se você não tem nenhum sintoma mesmo, não sei, eu não Por que sei se se expor, vai. né? Por que se expor? Por que Assim. se expor a isso tudo, A né? broncoscopia certamente eu não pediria. A tomografia, assim, os riscos são realmente baixos, né? Principalmente se não tiver injeção do contraste, é só a radiação ali que você recebe durante a tomografia, que também é baixa. Mas eu acho que o maior valor do exame é quando você tem um sintoma, né? Então você está procurando uma resposta para uma Com coisa que você certeza. viu, né? Se você Com certeza. fizer um exame sem ter nenhum sintoma, provavelmente vai vir normal, né? Eu acho também que realmente é melhor não se expor, né, doutor? Não É. sem necessidade, não. Agora, doutor, essa pergunta é de uma pessoa que já tem uma traqueostomia do nosso grupo, e ela pergunta assim, pela policondrite, ela diz, para quem tem policondrite e já possui a traqueostomia devido à estenose, qual seria o quadro ideal, porcentagem, de fechamento da luz, por exemplo, para decanulação? Não, então, precisa entender por que ela tem a traqueostomia, mas eu estou entendendo que ela tem um estreitamento na via aérea, né? Tem, exato, pela Então, policondrite. se ela tem um estreitamento na via aérea pela policondrite, para simplesmente decanular, ou seja, retirar a cânula mesmo, definitivamente, precisaria ser um estreitamento muito discreto, tá? A gente não tira a cânula de traqueostomia se a pessoa tem estenose, se tem uma redução da luz traqueal, tá? Então, se for esse o caso, a forma mais simples de tratar é a colocação de uma prótese traqueal. Tá? Se ela tem traqueostomia, a prótese mais simples é o tubo T, que a gente utiliza o orifício da traqueostomia e a prótese, boa parte dela fica interna. Então, seria a forma mais simples. Para tirar, se você tira uma cânula de traqueostomia, no momento que ela está com a cânula de traqueostomia, ela está respirando por ali. Você vai tirar a cânula, aquele orifício vai fechar e ela vai respirar novamente pelo nariz. Mas se você tiver uma obstrução, e se for uma obstrução grave, ela vai ficar com falta de ar. E pode até, eventualmente, virar uma emergência. Então, precisa ter muita certeza para tirar a cânula numa situação dessas. Muita cautela, né? Muito cuidado, muita É. cautela mesmo. Doutor. Essa pessoa também perguntou, como a policondrite vai e volta, é recidivante, como saber se a melhora das estenoses são devido a esse caráter recidivante da doença ou se aos medicamentos usados? Essa resposta é difícil mesmo. Porque, como foi dito, assim, é uma doença recidivante. Nesse sentido, é muito diferente, por exemplo, de uma estenose normal, que você simplesmente vai lá, tira o problema e está resolvido, né? Da policondrite, não. Assim, e existem períodos de remissão da doença que está tudo bem, mas existem períodos em que, por algum motivo, a doença volta a ficar ativa. Ela né? é reativa. Então, realmente, a gente não tem como saber ao certo, né? Não dá para a gente ter certeza. A gente vai ter sempre que acompanhar e, se tiver uma doença na traqueia, mantenha a prótese. E se você achar, eventualmente, que está muito bom, puder decanular, você até pode decanular, mas é o que eu sempre falo. O importante é que a gente tenha responsabilidade, né? Você não pode decanular e dar tchau, né? Tem que ficar acompanhando de perto, ver se está tudo bem, orientar bem a pessoa, os sinais de alarme. Então, essa relação entre o médico e o paciente é muito importante, né? Fundamental, doutor. Nesse sentido, ela perguntou assim, é válido deixar a traqueostomia? Quanto tempo mais para uma decanulação segura? Relativo, né? Não, é o seguinte, assim, num cenário de que está tudo bem, digamos que está tudo muito bem, né? Você fez a avaliação, está tudo bem, você pode tirar a cânula de traqueostomia, tá? Você não precisa deixar... A gente costuma fazer o seguinte, né? A gente faz a avaliação endoscópica, se está tudo bem realmente, a gente tira a cânula, mas a gente acompanha de perto, principalmente no primeiro mês, mas até 6 meses, por exemplo. Né? Tá. Então, ela perguntou nesse sentido de quanto tempo, né, mais ou menos. Quando a gente decanula, a gente manda que retorne, a gente orienta que retorne com 1 semana.
né? Então a gente vê como é que tá, vê se o orifício está fechado, se não está fechado, se está com falta de ar, se não está. A gente costuma pedir alguma tomografia ali no meio do caminho para ver se está tudo bem. Então o cuidado é exatamente esse, assim, não decanular sem ter certeza e depois que decanular, acompanhar de perto. Essa é a regra. Eu entendi aquela pergunta, agora eu estou revendo aqui, acho que a pergunta dela se refere a quanto tempo ficar com a traque. Olha, é válido deixar a traqueostomia quanto tempo mais para uma decanulação segura? Não sei se ela está perguntando pelo o tempo com a tráqueo, né? Para tirar. Não, o tempo não tem um pra tempo, gente né? não tem um tempo fixo, assim, desde que esteja tudo bem. Se estiver tudo bem hoje, você pode tirar amanhã, não tem problema nenhum. Mas precisa obrigatoriamente não ter nenhuma doença ativa, né, ou redução da luz, etc., nem na laringe, nem na traqueia. Então a condição da via aérea é muito mais importante do que o tempo. Tá? O Do que tempo o tempo. não influencia Perfeito. muito. Perfeito, doutor. Doutora, essa pergunta agora é de uma pessoa que vai fazer, inclusive, um procedimento cirúrgico. Ela está perguntando assim, após dilatar a traqueia, através de procedimento cirúrgico, que é o que ela vai fazer, é possível formar secreção na região? É possível sim. Quando você dilata, de modo geral, né, existem várias técnicas de dilatação, mas você faz um trauma ali na mucosa. A mucosa fica traumatizada, porque você precisa abrir uma estrutura que estava previamente mais fechada, né? Então isso pode sim gerar um pouco mais de secreção nesses primeiros dias, tá? Mas a tendência é que com o passar dos dias isso diminua, né? A gente sempre deixa também alguns remédios que diminuem a inflamação, então algum anti-inflamatório, corticoide, né? Muita gente já toma, obviamente, mas às vezes aumenta um pouco a dose, né? Nesses primeiros dias pós-dilatação, porque a tendência, pelo menos nas primeiras horas, é que enche, né, tudo ali e pode aumentar a secreção ou dificultar que ele consiga expelir a secreção, né? Isso pode acontecer mesmo. Entendido. Olha, várias pessoas aqui clicando, que estão adorando, colocando coraçãozinho aqui. Bota mais coração aí, pessoal. É verdade, gente. Coloquem mais coraçãozinho. Eu soube outro dia que o Instagram, de alguma forma, mede essa repercussão, né? Se botar bastante coraçãozinho, não sei de que maneira. O coração acho que é o medidor aí da... É o medidor. Gente, bote bastante coração. Ih, agora pronto, agora fica bastante. Que bom, né? Doutor, o senhor tem agora uma pergunta relacionada a essa vivência, essa experiência. O senhor tem paciente com policondrite que use traqueostomia, que possa contar um pouco desse caso, obviamente, preservando a privacidade, né? Claro. Não, eu tenho vários pacientes que dá para a gente entrar em contato com isso, né? Só um minuto. Não. Meu filho aqui. Tá bom, então não tem problema. Ele entra em todas as coisas que eu faço. Mas é assim mesmo, que bom, né? Faz parte, o seguinte, não tem problema nenhum. Tem casos que são mais graves do que os outros, isso é um fato, né? A gente, é verdade. Então, assim, por exemplo, no Hospital das Clínicas, a gente teve alguns casos que foram bastante dramáticos, assim, de pessoas que tiveram... Eu lembro de 2 casos, assim, em particular, que tiveram evoluções muito graves e muito rápidas, né? Um rapaz que teve um acometimento grave da laringe, da traqueia, precisou dilatar, precisou fazer traqueostomia, prótese. Ele já chegou lá, sim, doutor? Ou vocês estavam acompanhando? Ele tinha um acometimento, eu não lembro agora se era da laringe ou era da traqueia, mas a gente precisou rapidamente fazer alguma intervenção, né? E ele fez traqueostomia, depois colocou tubo T, prótese, mas ele depois perdeu audição, perdeu visão, quer dizer, foi um quadro bastante grave. Nós temos casos assim, infelizmente, até veio a óbito essa pessoa, a gente sabe que existe esse rapaz também acabou indo a óbito. Mas, por outro lado, tem outro rapaz também que a gente trata, eu trato junto com outro colega, que ele
tem uma doença grave da laringe, né, bastante grave, e ele ficou sem falar nada, porque a laringe dele estava 100% fechada, Nossa, e não falava nada. E ficou com traqueostomia há alguns anos com traque, tinha a vida dele, conseguia fazer as coisas dele, normal, mas que hoje a gente conseguiu desobstruir a laringe que e ótimo. já há bastante tempo ele tem uma doença grave, mas ele faz de tudo, ele não se restringe, faz de tudo, Que bom. trabalha em restaurante, cozinha, Uhum. e ele não se Doutor, deixou abater por isso, não. Ele é realmente com um exemplo. certeza. É. Então, Nós temos assim, no grupo pessoas assim. Nós temos é, pessoas com traqueostomia no grupo, que estão bem, que estão conseguindo controlar a doença. É como o senhor falou. A gente sabe que ela se manifesta de forma variada. Existem pessoas que realmente têm uma manifestação mais grave da doença, a gente sabe disso, tem consciência disso. Assim como tem pessoas que têm uma manifestação uma vez e entram numa remissão prolongada. é, Enfim, isso vai variar muito, né, doutor? De pessoa para é. pessoa. Agora que você comentou isso, tem uma outra paciente também do Hospital das Clínicas, que é isso, a gente faz uma dilatação nela uma vez por ano. Então, Uhum. ela tem uma doença traqueal, não é uma doença traqueal grave, mas uma vez por ano ela vai lá, a gente dilata, e ela volta um outro ano, dilata, e ela está assim há bastante tempo. Quer dizer, a E ela doença está ainda entrou assim. numa estabilidade. Agora, a questão é que é imprevisível, né? A gente não sabe quem que vai progredir para uma forma mais grave e quem que Não vai ficar sabe. estável, né? É verdade. Agora, a gente observa que as pessoas que têm uma manifestação mais grave já começam de uma forma, com uma manifestação mais severa. Pelo menos é o que a gente tem visto, assim, acompanhando, né? Mas, enfim, essas são as variadas formas de manifestação, não É. quer dizer que todos Não. irão ter essa manifestação, isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu sempre costumo dizer o seguinte: nós hoje temos um arcabouço muito grande de terapêutica, de medicamentos, e se a gente tiver com bom acompanhamento, nós vamos conseguir, de alguma forma, administrar isso. O que não se pode deixar é de acompanhar, é de tratar, né? É de seguir toda essa terapêutica, o acompanhamento reumatológico é fundamental. Nesse sentido, doutor, eu queria até falar para o senhor, que, por exemplo, esse manejo de vias aéreas, só acho que é importante a colaboração de otorrinos e pneumos, reumatos, Não, essa sem dúvida. conjugação, Sem sem dúvida. dúvida, né? Porque assim, a interação com o reumatologista que está cuidando do caso é fundamental, né? Fundamental, Se você fizer uma intervenção no momento em que ele está agudizado da doença, quer dizer, a chance de dar errado é muito grande, né? A não ser que seja com uma certeza. emergência, né? Aí não tem jeito. Mas alguma coisa eletiva, não, é melhor postergar. Então a gente precisa estar em contato direto com o reumatologista. E a gente tem excelentes reumatologistas no Brasil, né? Tem gente Com muito certeza. competente. Muito. E a interação com as outras especialidades também. Ó, o otorrino, a gente muitas vezes faz procedimentos conjuntos. Nesse rapaz que eu citei, a gente já fez cirurgia junto com o otorrino. E as outras especialidades, fonoaudiologia, fisioterapia também, da equipe multiprofissional que cuida do caso. Isso é importante, principalmente quando o paciente está internado, né? Os pacientes com policondrite que vocês recebem, doutor, vocês já recebem para a cirurgia ou vocês vêm acompanhando e num determinado momento pode acontecer ou não? É variado. A gente Variado, né? é variado. Às vezes a gente recebe paciente assim, paciente com estenose traqueal, mas que a gente olha e fala, precisa. Porque é muito diferente do paciente que teve uma estenose por intubação. Então você pergunta para o paciente, você já foi intubado? Não, nunca fui intubado. E a gente vê outras características que às vezes são mais comuns nessas doenças autoimunes, né? Então, quando a gente percebe que tem alguma coisa que foge ao habitual, assim, das doenças da estenose de traqueia normal, a gente encaminha para reumatologia ou para pneumologia, né? Lá Certo. no Hospital das Clínicas tem um grupo da pneumo que faz essa parte das doenças autoimunes, né? Sim. E a doutora Carmen Valente, né, que é uma pneumologista super experiente, elas fazem investigação de policondrite e de outras doenças autoimunes também que podem eventualmente acometer a traqueia. Então, desculpa,
Mas às vezes chega paciente já com diagnóstico, né? Chega paciente Isso também que eu já ia com lhe diagnóstico, perguntar. às vezes Já chega. chega com diagnóstico, né? Ou então vocês recebem em caminho, né? Enfim, varia, né, doutor? Varia. Tem paciente que chega sem diagnóstico e a gente encaminha É, para isso a que eu equipe queria falar. fazer essa investigação, mas às vezes tem o contrário também. Eles às vezes encaminham para a Uhum. gente. Então, paciente que já tratava com eles e que desenvolveu doença traqueal, aí eles encaminham para a gente também. Isso acontece. Uhum, uhum. E no que se refere à policondrite, a gente sabe que é uma doença rara, realmente o diagnóstico, e é uma doença que, enfim, tem um caráter de inflamação destrutiva, é fundamental o diagnóstico o mais rápido possível, né, doutor? Sem Então, dúvida. realmente. E às vezes a gente sempre pede tomografia para o paciente que chega com problema traqueal, né? E como eu falei, Uhum. às vezes a gente vê uma inflamação assim em toda a parede da traqueia. Isso é bem característico da policondrite. E às vezes ela até Foi o que eu estou polpa a falando. parte assim de baixo. Então você vê aquela parte anterolateral muito inflamada e a parte posterior normal. Isso é muito característico Uhum. porque nessa parte posterior da traqueia não tem cartilagem. Então é que nem na orelha, que às vezes polpa uma região da Uhum. orelha, né? O lóbulo. Populóbulo, populóbulo, Exatamente. Então a gente populóbulo. consegue ver isso na tomografia às Já, vezes, né? já dá bem Nem para sempre ver. consegue ver, mas se você enxergar isso na tomografia, isso também é bastante típico. Doutor, muito, muito valioso essa aula que o senhor está nos dando, viu? Porque, Imagina. inclusive, tirando. Não, é uma aula, doutor. O senhor veja quantas dúvidas as pessoas tinham, né? Eu acho que a gente está aqui conseguindo tirar algumas dúvidas que são muito importantes, inclusive temores, né? Disfagia, É, deglutição. Então, e a gente está compreendendo que nem sempre tem relação com comprometimento traqueal, né? Tem que exato. ser investigado, isso tudo é muito importante. É, uma pessoa perguntou, doutor, sobre exercícios para respiração, por exemplo, fisioterapia respiratória. O senhor conjuga esse tipo de coisa com pessoas com esse comprometimento? Esses exercícios eles ajudam, mas assim, por exemplo, se você tem um comprometimento da laringe ou da Uhum, traqueia, ele vai ajudar, mas ele não vai ser o que vai tratar o problema, né? O que vai uhum, realmente resolver o problema é o tratamento medicamentoso que vai ser instituído. Ele pode ajudar em uhum, outras situações, então você vai andar, vai caminhar, você vai exercitar uhum. outras partes, mas ele não vai atuar diretamente nos focos, ele não vai Nesse reduzir a comprometimento. inflamação, ele não vai reduzir a inflamação. Ele vai te ajudar, tá mais saudável, de repente melhorar a sua função pulmonar, Seu quadro geral, né? o seu quadro geral. Quadro geral. Essa pessoa perguntou assim, se há algo que nós podemos fazer para prevenir ou fortalecer, nesse sentido, né, a musculatura torácica, a capacidade respiratória, né? Mas é isso que o senhor Infelizmente não falou, tem, Infelizmente não não tem tem uma aquilo que a gente prevenção, né? não tem e a gente não sabe quem vai ter também o acometimento das vias respiratórias, né? Os estudos dizem que é Uhum. de 20 a 50%. De 20 a 50% já é uma linha grande aí de porcentagem, né? Você vê como é que a gente sabe É. pouco da doença, né? Doutor, isso é que nos aflige, sabe? É, Isso é que nos aflige. A gente percebe realmente que há muito pouco conhecimento sobre a doença e isso precisa avançar para que esse manejo, essa terapêutica também avance, né? A gente, assim, eu não Porque tenho a um gente. número exato, mas assim, eu acho que no nosso ambulatório de traqueia a gente deve ter entre 10 ou 15 pacientes que são tratados. Agora, é Uhum. possível que na reumatologia tenham mais, né? Esses são os pacientes que a gente vê com problemas traqueais, né? Então é pouco, né? Uhum. É pouco, é pouco. Não, se eu vejo, eu tenho no grupo no Facebook, são que 120 e poucas pessoas, né? É, E eu acho que é o único grupo no Brasil, mas é a média, é o que nós temos, né? É o que nós temos. exato. A gente cai de novo nessa coisa da doença ser muito subdiagnosticada. Então, a gente acredita também, eu tenho recebido muita mensagem de pessoas, olha, agora confirmei meu diagnóstico, acharam que era outra coisa, né? Porque também tem isso, É, né?
É. Muita gente, por exemplo, com diagnóstico de granulomatose, com poliangiite, descobre que é Uhum. policondrite, e o contrário também. Nós temos pessoas no grupo, sim, nessa É. situação, né? Exatamente. Por isso que quando a gente recebe algum paciente assim, com estenose sem nenhum fator para clássico assim para estenose pós-intubação, né, que é o mais comum, a Uhum, gente encaminha uhum, para que seja avaliado a gente geralmente encaminha para pneumo, né, mas fica entre a pneumo e a reumato, uhum. né? E aí eles fazem a investigação de todas essas doenças, porque realmente pode confundir e às vezes elas inclusive se misturam, né? Com Então, certeza. essas doenças É, autoimunes são exatamente. complexas. São complexas, doutor. E quando a gente fala em manifestação dessa natureza, a gente realmente a investigação, o diagnóstico é fundamental, né? Deixa eu ver se tem aqui. Eu não estou conseguindo enxergar direito, não sei se tem gente fazendo perguntas, mas eu acho que não, doutor. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui fazendo mais alguma pergunta. Todo mundo colocando coraçãozinho aqui, isso é muito Pode perguntar bom. também. Pode perguntar, gente. Se tiverem perguntas, por favor, coloquem aqui. Ah, tem aqui, doutor. Quem tem Hashimoto pode desenvolver essa doença também? Eu acho que está se Não, referindo a policondrite. a policondrite não. A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune também, mas eu não sei de nenhuma relação com policondrite. Então, sim, diria que não. Uhum. Mas, assim, eu não sou reumatologista, deixar bem claro. Eu sou cirurgião Ah, sem torácico. problema. É, Aqui, doutor, que exames são feitos para saber os sintomas da traqueia? Eu acho que o senhor já, né, respondeu. só respondendo aí se alguém não pegou, assim, o que é feito de forma mais habitual é a broncoscopia, né, o exame da endoscopia para ver a via aérea e a tomografia de laringe e traqueia. São os exames mais comuns que a gente faz. Aqui, doutor, poliautoimunidade pode ocorrer em alguns pacientes? Poliautoimunidade. Sim, acho que a imunidade a várias doenças, né? Você tem várias doenças associadas, né? Isso acho que realmente é sabido, né? A pessoa que tem uma doença autoimune pode ter outras doenças autoimunes, né? Tem mais chance de ter outras doenças autoimunes. Não sei se ela estava se É bem referindo à comum. tireoidite de Hashimoto e policondrite, mas Ah, quem tem sim. policondrite certamente pode ter outras doenças autoimunes. Ah, sim, nós temos lá no grupo. É. Quando a pessoa não se dá com o tubo T, qual a outra prótese a ser colocada, doutor? Tá, então existe, é o seguinte, o tubo T, ele precisa obrigatoriamente da traqueostomia e é uma prótese muito segura, tá? Se a pessoa não se adaptou ao tubo T, eu diria que muito provavelmente o que aconteceu é que a doença laríngea, né? A doença dele provavelmente está na laringe e é muito alta. Então, quando a doença é alta, se já está na laringe, às vezes a gente precisa colocar o tubo T acima das pregas vocais, que é uma coisa que as Ah, pessoas sim. geralmente não fazem. Porque tem alguns problemas relacionados a isso. Assim. Dá para manejar, mas essa é uma prática que nem todo mundo faz. Mas, se você colocar o tubo T abaixo das pregas vocais e a laringe estiver muito inflamada, a laringe vai fechar e a pessoa não vai respirar. Então, eu Nossa. tentaria colocar o tubo T, se foi isso que aconteceu, o tubo T acima das pregas vocais. Tá? Seria a melhor opção. Porque outras próteses para um acometimento laríngeo, a tendência é de que não funcione. Tá? Mas existem próteses Entendi. internas também. Se a doença for mais baixa, você pode colocar outras próteses, as próteses que são internas. Ah, sim. Então, se a pessoa não se adaptar a esse tubo T, ela pode ser avaliada essa É, possibilidade de pode ser colocar. avaliado. É possível que tenha ficado um pouco baixo se a doença está só na laringe. Pode ter sido esse o problema. Aqui, doutor, outra pergunta, por favor. Quais os problemas e perigos do uso muito prolongado de corticoides para policondrite? Assim, é uma resposta de toda doença autoimune, né? A gente sabe já de longa data, né, todos os efeitos colaterais do corticoide.
O ideal é que não precisasse tomar o corticoide, né? Todo mundo que já tomou corticoide a longo prazo sabe os efeitos que dá, né? Da obesidade, da diabetes, um monte de coisa, né? Pode dar catarata, né, Pode dar doutor? catarata, pode dar necrose de fêmur, quer dizer, tem muita coisa. Mas, assim, Osteoporose. osteoporose, exatamente, mas precisa fazer. Então, o que eu aconselho, se trate com um profissional reumatologista experiente, que saiba lidar e identificar complicações precoces relacionadas ao uso do corticoide e que certamente vai diminuir as doses do corticoide na medida que você não estiver mais precisando. Até porque... Avaliando o poupador, né? O poupador de exato. corticoide, né? É, exatamente isso que eu ia falar. Assim, alguns anos atrás, o único remédio que tinha era o corticoide. Mas hoje a gente tem corticoide, tem os imunobiológicos, tem outras classes de medicamentos que podem ser utilizados até para você diminuir um pouco a dose dos corticoides, né? É verdade. Vai se lançando mão desses poupadores e vai Exato. tentando chegar ao medicamento que de alguma forma funcione, né? Às vezes nem sempre é fácil, às vezes a gente demora a encontrar esse medicamento que consiga de alguma forma controlar a inflamação, a gente vai aprendendo com ela, e acho que ela com a gente vai se adaptando, até que a gente consegue uma estabilidade, né, doutor? Quer dizer, gente, tem mais alguma pergunta aqui? Essa letrinha aqui miúda, eu com óculos, espero estar conseguindo ler tudo. Agora, depois eu não vi outra pergunta. Não. Eu acho que não... não estou vendo aqui você... não. Gente, se tiver mais perguntas, olha, muito feliz com os coraçõezinhos aqui, todo mundo amando, doutor, todo mundo adorando. A gente está aprendendo muito aqui com o senhor, nossa, muito valioso isso. O que eu posso dizer, assim, a policondrite é uma doença, não é tão comum, mas assim, a parte da traqueia, a gente acaba transpondo muita coisa do que a gente faz nas outras doenças, né? Então, e a gente tem... muito material para trabalhar. Então a gente pode fazer dilatação, a gente pode colocar próteses, vários tipos de prótese. A traqueostomia, às vezes, é uma opção e às vezes ninguém quer ficar com traqueostomia, né? Isso é unânime, né? Ninguém gosta de ter uma traqueostomia. Mas eu até postei uma coisa recentemente relacionada a um paciente que eu vi, que eu estou cuidando, que às vezes a gente precisa dar um passo para trás, né? Para tudo, faz uma coisa que a gente não quer fazer, mas que vai permitir que a gente caminhe com mais segurança para frente e progrida. Então, às vezes, a gente precisa fazer a traqueostomia, né? Faz a tráqueo, precisa salvar a vida do paciente, né? Faz a tráqueo, cuida direitinho. Com certeza. E não é o fim, né, doutor? Não é o fim. Porque muita gente vê como algo assim, meu Deus, é o fim, agora eu cheguei no fundo do poço. E não é isso, a gente tem acompanhado, eu procuro acompanhar como coordenadora do grupo, entender um pouco mais desse universo, não é um universo familiar para mim, né? Mas eu estou aprendendo com isso, né? E eu observo que as pessoas, inclusive no grupo, vivem bem, aprenderam a lidar com isso, né? E a traqueostomia salvou suas vidas. Não é? A gente precisa entender que essas pessoas estavam numa condição muito difícil e é um procedimento que salva, né, doutor? Sem dúvida. De todo mundo que a gente vê no consultório, lá no ambulatório, assim, a traqueostomia, por pior que seja, foi o procedimento que salvou a vida do paciente. Salva a vida. Ela pode deixar sequela, um monte de coisa, mas são coisas que a gente pode corrigir. Mais trabalho, menos trabalho, mas a gente consegue corrigir. Então, assim, e o que eu sempre falo, e que eu procuro implementar, né, no ambulatório, no consultório, é a educação do próprio paciente, né? É importante, em qualquer doença crônica, e a gente pode colocar a traqueostomia também, de certa forma, como uma doença crônica, que a pessoa saiba sobre o problema, entenda, conheça a doença, porque assim ele vai entender melhor, ele vai aceitar melhor a doença e muito provavelmente melhor. Ele vai conseguir um tratamento melhor, né? Ele vai ter uma aderência melhor ao tratamento. Né? Então, tanto para a policondrite, para a traqueostomia, isso é muito importante.
Fundamental, fundamental. Olha, doutor, tem uma pessoa perguntando aqui, eu estou convivendo com a inflamação há uns 8 meses e ainda não alcancei a estabilidade nas inflamações da policondrite. É normal esse tempo? Qual o tempo médio para alcançar a estabilidade? É o Marcelo. Bom, Marcelo, Marcelo de Café. eu acho que você está Oi, falando Marcelo. assim, de novo, assim, eu não sou reumatologista, né? Mas o que a gente percebe é que varia muito, assim. Tem pessoas que têm um quadro muito mais leve que estabilizam mais rápido. Outros vão precisar de mais tempo e às vezes de uma gama maior de Exatamente, medicamentos, né? exatamente. Vai precisar de às vezes 3, 4 medicações para que aquilo alcance uma estabilidade, tá? Eu não sei qual que é a experiência lá no grupo também. Talvez seja interessante É falar essa para mesmo, ele. doutor, exatamente. Marcelo, ótimo você ter colocado isso. Essa estabilidade, ela vai variar muito de pessoa para pessoa. Como eu falei aqui, existem pessoas que, às vezes, a gente, essa interação, o medicamento, às vezes, não é aquele que funciona, então a gente passa para o médico, prescreve outro medicamento e a gente vai se adaptando até que você encontre o seu ponto de estabilidade e consiga a remissão, que é o nosso objetivo. Né? O nosso objetivo é alcançar essa remissão. Mas, assim, existe uma regra para a gente dizer assim, olha, um tempo X você vai ficar estável. Vai variar de pessoa para pessoa, vai variar de acordo também com esse tratamento, se você está respondendo ou não. Às vezes são necessários ajustes nesses medicamentos. O seu médico vai fazer isso com você, é uma relação médico-paciente. E não há uma regra, né? O que a gente É, sabe é que assim, a gente tem um objetivo de combater a inflamação e a gente faz isso junto com o nosso médico, em interação com ele, né? é. E uma coisa muito importante, e não é só para policondrite, mas é para qualquer doença crônica, né? É importante que a gente entender que a melhora, ela não é linear assim, né? Aquela Uhum. curva de melhora maravilhosa, inclinada. Você vai melhorar uma parte, vai piorar outra parte, às vezes vai melhorar a inflamação de um determinado local e vai piorar em outro. Quer dizer, a curva ela é assim, melhora, dá uma pioradinha, melhora, pioradinha, mas é importante ver o quadro geral, perceber se você está sempre melhorando. É verdade. Olha, outra pergunta aqui. Quando colocamos a tráqueo, ficamos muito perdidos. Não tem vídeos sobre a limpeza e a nebulização. Tá. Sobre limpeza e É. sobre nebulização. Não, ela tem toda a razão, isso sim. Isso é uma das coisas que eu venho tentando fazer. Depois, se você não dá uma olhada lá no canal, porque tem bastante conteúdo sobre Sim. traqueostomia. E é uma coisa que eu venho fazendo cada vez mais, e eu gosto, às vezes, de postar coisas assim que parecem simples, mas que são dúvidas frequentes das pessoas, né? Então, exatamente isso que ela falou. Ah, como é que limpa? Como que No faz nosso a grupo isso nebulização? aparece. É. Aí um Porque... ajuda o outro lá. Um ajuda, É, olha, faz assim. Mas isso é. é fundamental, E né? coisas que às vezes, assim, para mim, como especialista, são banais, assim, para a maior parte das pessoas são. Você salvou a vida dela, porque ele tinha uma dúvida de como fazia, como não fazia. Então, mas é verdade, assim, a educação do paciente com traqueostomia ela ainda é muito pobre, tá? Geralmente as pessoas fazem a traqueostomia e dão alta sem explicar nada. Então, realmente as pessoas ficam muito perdidas. Então, É. esse comentário é A- importante. Olha, ela está dizendo, é muito bom esse tipo de conteúdo. Que bom, Kellen. É Kellen, né? Que É, bom, Kellen, que está sendo útil, que bom que está atendendo. Realmente, essa dúvida que ela trouxe, essa questão que ela trouxe, é muito presente no nosso grupo também, entre pessoas com tráqueo recente, que ficam realmente assim, gente, mas como faz? Aí sempre tem alguém mais experiente, que já é, tem essa experiência e ensina para o outro, olha, faz isso, é. faz assim e tal. Mas realmente é uma instrução necessária, né, doutor? Porque É, a tráqueo você vai conviver com ela, né? Por um exato. tempo, pelo menos, né? Ou Sim. Tem não é alguns algo do... conteúdos assim no YouTube, coisas assim, que também dão informações relevantes. Agora, é É, difícil para a pessoa que não conhece sobre o tema saber se é uma boa informação ou se não é uma boa informação, né? Mas existe, uhum, assim, quando você sabe identificar, existem conteúdos de qualidade. Mas por isso que a gente uhum, tem trabalhado para cada vez mais, assim, nessas plataformas,
oficiais, assim, trazer um conteúdo que possa ajudar as pessoas. Agora, no caso, doutora, é útil também conversar com o seu médico nesse sentido, né? Olha, ela está Exato. botando assim, eu achava que colocar soro para ajudar a limpar era uma loucura. Não, pode fazer, não tem problema. É só um Hoje eu já pouquinho, né? Não uso. muito. Um pouquinho. Inclusive as fisioterapeutas, as fonos, elas fazem isso com frequência, porque o soro ajuda a fluidificar a secreção, né? Então você pode jogar um pouquinho de soro, porque estimula a tosse, inclusive, né? Então fluidifica e estimula a tosse. Então você pode jogar um pouquinho de soro e aspirar na sequência, né? Isso pode ser feito sem Doutor, problema. ótimo. O senhor falou na fono, é um profissional que entra após a tráqueo, a colocação da tráqueo? Sem dúvida. Como é isso? Sem dúvida. A fonoaudiologia, ela é fundamental nesse processo de adaptação da traqueostomia e principalmente na retirada da traqueostomia, né? Tanto na Uhum, parte da deglutição como na parte da voz, né? Porque a traqueostomia ela vai uhum, atrapalhar ou eventualmente até impedir essas duas funções da laringe. E quando você coloca a traqueostomia, você de certa forma tira, né, tira a função da laringe, né, essas duas funções. Então ela fica, entre aspas, assim, meio inativada, tá? Então tem técnicas para que você reative a laringe, né, ressensibilize, né, que elas costumam falar. Então você vai aos poucos treinando a laringe de novo, entre aspas, bem entre aspas, né? uhum, Reaprendendo a comer, treinando de novo a fala, tem uma série de uhum, técnicas, uma válvula que a gente usa na traqueostomia, tem todo uhum, um protocolo de adaptação na traqueostomia e um protocolo uhum. para retirada da traqueostomia, que as fonos são imprescindíveis. Eu lembrei aqui, nós temos pessoas no grupo contrário, hoje, felizmente, falando bem, conseguindo se comunicar bem, mas no início relataram dificuldade, sim. Então, esse profissional é fundamental, né, doutor? Nós falamos da fono, do pneumo, do otorrino, né? Isso. O Além do tratamento é reumato, do multidisciplinar. cirurgião multidisciplinar, o É, cirurgião torácico, o reumatologista, o otorrino, a fono, a audiologia. exatamente. Todos em interação para alcançar. Vamos ver se tem aqui mais alguma pergunta. Eu acho que não. Eu acho que não. Doutor, só a agradecer. Você não imagina como foi útil, está sendo útil a sua fala aqui. Eu tenho certeza que vai repercutir muito bem lá no grupo. Que Todos bom. estavam com muitas dúvidas. Quando eu coloquei lá, as pessoas começaram a colocar as perguntas, porque é uma dúvida que a gente sabe, é uma questão frequente no grupo, na policondrite recidivante. A gente fica satisfeita de ter recebido o senhor aqui. Estamos sempre à disposição. Espero que possamos conversar outras vezes, fazer outras lives. O Policondrite Amigos vai estar sempre à sua disposição, viu? Muito obrigada. Eu Só que tenho a agradeço. agradecer. Eu que É agradeço. muito valioso. Eu acho que essas iniciativas são muito boas e esses grupos, né, de ajuda também são muito importantes, né, porque a pessoa percebe que não está sozinha, que tem pessoas que passaram pelo mesmo problema, né, então existe todo um conforto, né, que é passado ali de pessoa para pessoa, que às vezes a pessoa já viu que uma pessoa teve uma situação ruim e hoje está melhor, que está bem, então é Olha, realmente uma ajuda luz no fim do bastante. túnel, né? E eu estou à Ajuda disposição. bastante. Muito obrigada, doutor. Realmente, o trabalho do grupo é um trabalho que assim, me deixa muito feliz, porque a gente vê que ele tem uma importância, as pessoas se apoiam, elas trocam experiências, elas começam a entender que não é o fim, né, que diagnóstico não é o fim, não é? Então a gente vai aprendendo a lidar com a patologia melhor. Alguém aqui botou aqui, olha, a Kelly, doutor, botou assim, quem sabe um dia não vou aí ter uma avaliação com o Tá bom. senhor. Tá ótimo. A Vai Adriana está sim. dizendo, Adriana querida, excelente, muito obrigada. Todo mundo aqui, obrigada, doutora Fabiana. Kelly, muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigado. Azan, gratidão. Gratidão, sim, gratidão, doutor, porque todo esse ensinamento doado e pelo carinho e atenção conosco.
Imagina, é um Do prazer. nosso grupo. As pessoas do nosso grupo são muito queridas. Ficamos à Imagina. disposição. Doutor, o senhor tem algum seu perfil que o senhor queira deixar, ou um site? Tem, o perfil é o @Dr. Benoit Bibas e o site é drbenoitbibas.com. Depois é só eu ir lá, Ah, que bom. tem bastante Ah, coisa sobre traqueostomia e doenças da traqueia de forma geral. Então, pode ir lá, que mandar mensagem, na medida do possível eu tento responder todo mundo. Eu sempre respondo todo mundo, às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo e sou eu que respondo mesmo, viu? Não tem robô nem nada, não. não tem robô, né? Não. Não, e doutor, quero lhe agradecer pelo conteúdo que o senhor tem colocado sobre a policondrite, né? É muito importante, como o senhor mesmo vê, é uma doença muito rara. Se a gente não fala, quanto menos a gente fala, mais invisível ela se torna. E isso tem uma repercussão lá na ponta, nos consultórios, né? Quando o paciente chega no consultório buscando diagnóstico. Então, o nosso trabalho é esse, um trabalho de difusão de conhecimento sobre a patologia, né? Nesse sentido, gostaria de convidar as pessoas que estão aqui, que não conhecem, que conheçam o nosso trabalho no YouTube. Nós temos vídeos com depoimentos de pessoas que vivem com a policondrite recidivante. É um projeto chamado Convivendo com a Policondrite Recidivante. Temos o nosso site, que é policondriterecidivante.com.br. Estamos aí trabalhando, lutando pela difusão de conhecimento e principalmente lutando por qualidade de vida para essas pessoas, para todos nós, né? Para que essa doença saia da invisibilidade. Só tenho a agradecer, estamos aqui à disposição. Doutor, muito obrigada. Conte sempre conosco, tá bom? Tá ótimo, eu agradeço, boa sorte para vocês. Acho que, como eu falei, isso é super importante. E do que precisar, eu estou à disposição. Igualmente, doutor. E a todos que estiveram aqui conosco, muito obrigada, gente. Uma ótima noite para todos, viu? Um Tchau, beijo. boa noite. Tchau, doutor. Tchau, Boa tchau, noite. Muito boa noite. obrigada. Obrigado.